Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 estratégias que você pode usar quando você não souber o conteúdo de uma questão na hora da sua prova. Então, antes de desistir, dar como totalmente perdido aquela questão, empregue essas estratégias porque você pode encontrar a resposta correta. Eu sou a professora Bárbara e estou já há alguns anos estudando diariamente os concursos em Educação Física porque eu quero que você estude aquilo que mais importa para ser aprovado no cargo dos seus sonhos. E uma dessas estratégias para você alcançar o seu sonho tem que ser acertando questões na prova objetiva no dia do seu concurso. É verdade que definitivamente o ideal é que você acerte porque você sabe aquele conteúdo, porque você se preparou e chegou na hora da prova, caiu aquilo que você estudou. Porém, pode acontecer de cair em algumas coisas que você não viu, às vezes a banca é bastante específica no conteúdo e dá aquele pânico, aquela sensação, poxa, eu estudei tanto e não sei essa questão. Antes de se desesperar, o que você vai fazer? Você vai olhar e ver se alguma dessas 3 estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo se aplicam naquela questão para você encontrar a alternativa correta. E como que eu sei disso? Bom, eu sou professora, eu trabalhei em universidades e também trabalhei construindo material didático para graduação e pós-graduação. Então, em 2019, eu fiz mais de 1.200 questões de educação física em nível de graduação e pós-graduação. Então, fazendo esse monte de questão, eu me dei conta de algo que também se aplica aos concursos. A dificuldade é fazer qual é a alternativa falsa. Por quê? Porque a alternativa verdadeira é muito fácil. Você pega o livro base, o artigo, aquela informação que todo mundo conhece e beleza, tá ali a alternativa correta. A dificuldade é construir as alternativas falsas. Por quê? Porque você tem que criar alguma coisa que você não tem nenhuma base no livro, no artigo ou naquela referência que você está usando para construir a questão. Por causa disso, quando quem está elaborando a questão vai construir essa alternativa falsa, usa algumas das estratégias que eu vou mostrar aqui. A primeira estratégia é um clássico. Coloca-se alguma palavra que é excludente, uma palavra absoluta. Então, somente, nunca, sempre, exatamente. Então, essas palavras, elas excluem todas as outras possibilidades e indicam que só aquilo é verdade. E aí, em muitas situações, é verdade, tem uma coisa que é bem definida, mas em muitas não são. Então, por exemplo, exercício e dieta é recomendado para perda de massa de gordura? Sim. Agora, exercício aeróbico é indicado para todas as pessoas. Então aqui você está tornando absoluto. Ou então, exercício anaeróbico nunca é indicado para o emagrecimento? Também você está excluindo muitas possibilidades. Então, esse é um exemplo clássico. Ah, professora, eu não sou do bacharelado, isso também vale? Também vale. O professor de educação física sempre deve ensinar esporte. Sempre fica pesado. Sim, vai ensinar? Sim, está previsto, mas calma aí, qual que é a circunstância? E aí quando usa-se esses termos, eles são muito excludentes e aí geralmente é a estratégia para tornar a alternativa falsa. Então essa é a estratégia número 1. Estratégia número 2. Existe uma troca entre conceito e explicação. Nos concursos, geralmente a gente tem questões de alternativa A, B, C, D, em alguns casos também a alternativa E. Então, uma explicação, uma das alternativas está correta e as outras 3 ou 4 elas precisam estar trocadas. Vou dar um exemplo bem simples. A cor da folha da árvore é azul. O céu, durante o dia, tem a cor verde. Então, o que essas duas alternativas fazem? Elas trocam a informação. E aí, muitas vezes, você está lá na questão e você fala, poxa, mas eu já ouvi falar dessa cor verde em algum outro contexto. Será que é esse contexto aqui? E aí fica essa dúvida. Então, sempre que as questões tiverem uma informação e uma explicação, é possível que as alternativas falsas elas estejam com isso trocado. Então, alguns exemplos que a gente tem.
Abordagens pedagógicas, coloca o nome da abordagem e troca o nome do autor. Quando a gente fala fisiologia, você dá uma informação correta, mas você troca o tipo de fibra, ou você troca o tipo de metabolismo energético, e assim por diante. Então, essas alternativas trocadas são bastante usadas, e às vezes você está lendo, e quando você se dá conta e pensa, poxa, eu já ouvi falar nisso, mas eu não sei se aplica aqui, dá uma olhada nas alternativas para ver se essa possibilidade não está invertida. Terceira estratégia de criar alternativas falsas é quando você coloca uma informação que ela é verdadeira, mas ela não responde aquilo que a questão está perguntando. Então tem um exemplo. Uma questão falando de planejamento de eventos, perguntando qual que é a primeira ação na hora de planejar um evento. E aí as alternativas falam de ações importantes relacionada aos eventos esportivos, só que ele não está respondendo qual que é a primeira, só tem uma alternativa que fala qual é a primeira. E aí você olha, né, as outras alternativas e você fala, poxa, isso é importante no contexto de organização de eventos, mas não está respondendo ao que a pergunta está pedindo, que é o primeiro passo. Então, quando você lê as alternativas e perceber que de repente aquilo tudo está fazendo sentido e você acha que tem mais de uma alternativa certa, volta no comando da questão, no enunciado, na pergunta, porque tem grandes chances da banca ter usado essa estratégia que eu estou explicando aqui para você. Então essas três estratégias são clássicas na hora de construir essas alternativas falsas. Outra informação importante é você ter sempre muito cuidado com relação ao que o comando está pedindo, se ele não está pedindo a alternativa incorreta. Porque aí você olha as alternativas, vê que mais de uma está correta, e aí a explicação pode estar porque está pedindo a única incorreta. E justamente porque criar falsa é muito mais difícil do que criar a alternativa correta, algumas bancas e alguns elaboradores que estão aí, né, um pouquinho mais de preguiça na hora de criar a questão, eles podem colocar justamente pedindo a incorreta, porque aí ele só precisa pensar em uma alternativa para tornar falsa. Então é muito mais fácil do que tornar 3 ou 4 alternativas falsas. Se a sua banca faz isso, você já vai ter aí esse olhar diferente na hora que for responder a sua prova. Se essas estratégias vão te ajudar e você vai conseguir identificar, mesmo que você não saiba o conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana tem direcionamento rumo à aprovação em concursos de educação física por aqui. Ative as notificações para você receber e ficar por dentro de todas essas novidades. Também me siga lá no Instagram, lá todo dia tem conteúdo direcionado para concursos de educação física, para que você coloque cada vez mais qualidade na sua preparação. Vejo você lá no Instagram ou no próximo vídeo.